Fábio Sutter e aqui tem opinião. Estou convidando você a se inscreva no Instagram, no YouTube, no Facebook e venha fazer parte da nossa família aqui em termos de opinião. Você pode participar também trazendo suas ideias. É só mandar um e-mail para fabio.sutter@hotmail.com e nós vamos procurar o tema que você quer ou a denúncia que você quiser fazer para que nós possamos trazer aqui na opinião do dia. Hoje, ainda falando aqui, nesta semana que se inicia, ainda na sessão itinerante, que rendeu muito na semana passada, da Câmara de Vereadores na Escola João Jensen, no bairro São Pedro, na Rua do Holstein. A escola que recebeu a visita dos vereadores e que lá esteve também prefeito e vice-prefeito. Na oportunidade, também destacando todo o material que já havia sido divulgado pelo prefeito, o vice-prefeito, o Cledson Corman, ele falou, enalteceu o trabalho da administração, falou principalmente sobre a escola, sobre os recursos que a prefeitura está trazendo, o que a prefeitura está fazendo em termos de obras no município. Eu quero deixar aqui uma chamadinha, porque assim, o Cledson Corman, eu tentei entrevistá-lo quando tinha um podcast, nunca tinha tempo. Ele é presidente do PL, mas nunca se manifestou. Outra coisa é deixar bem claro que o lugar mais difícil para encontrar ele é ir na prefeitura, né? Ele está sempre visitando uma obra. Se fosse uma vizinha, eu até acreditaria, mas ele está sempre visitando uma obra, né? Dificilmente, mas está lá, de vez em quando ele está lá no gabinete lá. Mas ele falou sobre todos esses detalhes das obras, dos recursos, do que se pretende fazer e convidou a comunidade também a participar de toda essa movimentação, dando ideia, trazendo apoio junto à administração para poder realizar todas as obras. Vamos ao pronunciamento dele naquela sessão itinerante do Legislativo Municipal, quando ele falou e abordou sobre vários temas, enaltecendo principalmente a comunidade da Rua São Pedro. Toda a comunidade aqui do bairro São Pedro, aqui do Holstein. É uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui junto à população no bairro para escutar os anseios de vocês, passar aquilo que a gente tem, né, de projetos para essa localidade. O prefeito já passou muito bem, né? Eu acho que todo mundo conseguiu entender tudo que o município tem de projeto para ser executado aqui no bairro São Pedro. E dizer que 2023 realmente está sendo um ano de muitos desafios, como também falou o prefeito. É um ano bastante atípico para nós, apesar de todo o crescimento econômico que a gente teve nos últimos anos, também é atípico, mas 2023 tem sido um ano de bastante preocupação, né, prefeito? O cenário não é dos melhores, não é por causa disso que a gente deve desanimar, muito pelo contrário. Nosso povo sempre foi muito trabalhador, muito ordeiro, e eu tenho certeza que, mais uma vez, a gente vai levantar a cabeça e vai trabalhar. Mas nós, à frente da administração municipal, a gente tem que se preocupar ainda mais, né, com todo esse recurso público, porque, como nós somos responsáveis pelo dinheiro de vocês, a gente tem que ter ainda mais responsabilidade no momento de executar e gastar todos esses valores. A prefeitura sempre vai ser parceira da população, parceira do empresariado. A gente quer realmente que vocês tenham cada vez mais qualidade de vida para vocês, para os filhos, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais próspera e oferecendo um melhor futuro para as nossas crianças. Toda essa questão da segurança, que foi comentada ainda há pouco, o prefeito comentou também sobre essa ponte que está sendo executada aqui no bairro São Pedro. A gente ouviu alguns questionamentos um tempo atrás sobre o porquê dessa ponte está sendo executada de madeira. Um dos primeiros questionamentos que eu fiz foi o seguinte: eu disse, olha, há alguns anos atrás, quando foi feita a alteração de trânsito do centro da Guabiruba, vocês devem recordar isso, um dos principais retornos para o centro era a ponte da Mecju, correto? Que até 2 anos atrás era um pontilhão de madeira. Na época eu disse, como não tinha envolvimento nenhum com política, eu disse, poxa, vai ser feita toda uma alteração de trânsito, todos os ônibus, todos os caminhões vão passar na rua da Mecju. Por que essa ponte vai continuar de madeira? E permaneceu por quantos anos? 6, 7 anos, né? E às vezes a gente não vê a indignação da maneira como foi colocado quando se propôs fazer essa ponte de madeira aqui no bairro São Pedro. Não que não seja uma ponte importante, muito pelo contrário, todas elas são. Mas a gente tem uma série de pontes de madeira no município que já deveriam ou poderiam ter sido trocadas, não são por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem recurso para que tudo seja executado. E gostaríamos, sim, que tudo pudesse ser executado de uma única vez, né? E a gente pudesse fazer, sem dúvida, uma cidade ainda melhor, e talvez já seja até a melhor cidade do país, ou uma das melhores, né? E a gente tem esse privilégio, essa sorte de poder morar numa das melhores cidades do nosso Brasil, mas que a gente pudesse fazer ainda mais, né, Zir, que a gente pudesse fazer ainda mais da maneira como as pessoas gostariam realmente que fosse. E a gente também, a população, a gente também está aqui no dia a dia, a gente também investe aqui na Guabiruba, acredita no município, e também queria que as coisas, às vezes, ocorressem de uma forma mais rápida, que acontecesse de uma forma até melhor.
mas aí é empresa terceirizada que não executa da maneira que a gente espera, é o funcionário que, infelizmente, às vezes não trabalha da maneira que a gente também quer, né? E que vocês também gostariam. Tem muitas coisas que vocês vêm passar para a gente, que a gente diz, olha, infelizmente a gente sabe disso, mas é o país que a gente vive. Isso não é colocar a culpa nos outros ou tirar a responsabilidade de cima da gente, muito pelo contrário. É a realidade, infelizmente, que a gente vive na nossa empresa, que a gente vive na administração pública, que a gente vive dentro do Legislativo Municipal. Discutir a situação do João Bosco, hoje vocês estão aqui na João Jensen, amanhã os filhos de vocês talvez vão estar lá no João Bosco. Discussão que a gente teve ontem também com o governador do Estado, que a gente está dia a dia tentando trazer uma solução para o nosso Colégio João Bosco, uma situação que já se arrasta há mais de 10 anos, são quase 15 anos de discussão, por um colégio onde talvez a maioria de vocês estudou, eu também estudei, e a gente queria que fosse e voltasse a ser aquele colégio exemplar que foi lá nos anos 80, 70, até os anos 90, quando o problema de fato começou a acontecer, quando as coisas começaram a ficar precárias, a gente vê, infelizmente, a situação que se encontra o colégio, né? Estamos em contato com a Secretaria de Educação, a população nos cobra muito, para que tenhamos essa cobrança junto ao Governo do Estado, junto ao Legislativo, junto à Secretaria de Educação. Vocês podem ter certeza que essa atenção está sendo dada e a gente quer que o nosso Colégio João Bosco volte a ser uma referência, volte a ser um exemplo de educação para toda a nossa região. Clédson falou também muito bem com relação à escola João Bosco, né? Ele disse que estudou lá, quantas foram as pessoas que estudaram lá e que até agora não se tem uma definição para tudo aquilo. É triste ver aquela situação. Ele destacou muito bem esse tema durante o seu pronunciamento. Esteve também participando, entre todos os outros vereadores, o Cristiano Corman, ele que é o conhecido Sano, vereador do PP, e ele voltou a insistir naquela temática de zelador pelas escolas, né? Só tem 2 zeladores em 17 escolas municipais aqui de Guabiruba. Eu até concordo com o Sano ali que tem que se colocar zelador, mais um zelador, 2 por escola. Isso vai ajudar, mas não com a finalidade que ele pensa que é de fazer também a segurança das crianças. Isso aí eu não concordo de forma nenhuma. Mas vamos acompanhar o que disse o vereador nesse sentido. Quero aqui mais uma vez ressaltar uma indicação minha que eu fiz, né, diante dessa dificuldade que a gente tem de segurança ou outras alternativas para o zelador nas escolas. Se nós temos hoje 17 escolas, a gente poderia ter 2 zeladores por escola, que são 34, e com certeza a gente não chega nem perto do custo desses seguranças que vem sendo feito junto com outros municípios aqui, e com recursos da educação. E não é uma ideia minha, não é um pedido meu, e são pedidos de diretoras de escolas, são pedidos de professoras de escolas que estão no dia a dia junto com as nossas crianças. Um zelador dentro das escolas ajuda e ajuda muito. Então, continuo mantendo essa minha opinião e meu pedido. Essa participação do Sano falando sobre esses temas ali, e agora ele questionou realmente uma coisa muito importante, cobrou do prefeito municipal Valmir Zirk que seja retomado o sistema de calçadas aqui na cidade de Guabiruba, né? Com mais ênfase. Fala da trajetória que começou lá atrás, quando a lei é aprovada, e até agora, lamentavelmente, a municipalidade retrocedeu um pouco sobre esse aspecto de calçadas na cidade de Guabiruba. Vamos acompanhar o que disse o edil. E outra questão, prefeito Zirk, que eu gostaria até cobrar também, como a gente está aqui no Holstein, que eu vejo que a gente retrocedeu lá para o início de 2013, quando a gente começou junto como governo, junto com o prefeito Matias, o vereador Valdemiro, nós avançamos muito na época na questão das calçadas, né? Construímos quilômetros de calçadas em parceria com a população, nessa parceria público-privada que deu certo, e agora nos últimos anos a gente retrocedeu nesse quesito. Então, aqui a Rua Holstein, em geral, é uma reivindicação muito antiga, promessa de campanha, e a gente tem que unir esforços para ver se conseguimos, desde o início até o final dela, levar a construção das calçadas, que justamente com escola, empresas, e o Holstein hoje é praticamente uma cidade, né, da necessidade da gente tem de buscar recursos para esse fim. Portanto, aí o pronunciamento dele, falando sobre esse tema, calçadas tem que ter, né? A comunidade também tem que se conscientizar que tem que preservar o que se tem. Outro a falar por último, e que eu gostei bastante, e demonstra realmente estar um pouco mais amadurecido, foi o prefeito Valmir Zirk. Com relação a uniformes, ele foi indagado pela comunidade, pelo presidente da APP,
e por morador, um outro morador da localidade, pela demora e por outros atos que foram cometidos. Ele se desculpou, preste muita atenção, ele se desculpou, o Valmir Zirk, por essa falha dele, que ele admitiu que isso é uma falha. Ele se desculpou e colocou o seu gabinete à disposição e que está aberto a receber todos aqueles que quiserem fazer suas reivindicações. Isso foi muito importante, esse pronunciamento do prefeito, porque abre, me parece, espaço agora para que a comunidade possa conversar com ele. Foi o pronunciamento que ele deu na sessão itinerante que você acompanha agora aqui. Nós estamos abertos para conversa, né? O dia que precisar, estamos lá no gabinete, da mesma forma os vereadores também, porque são eles o representante de cada um de vocês. Peço desculpa se pequei em alguns momentos, né? Pela demora, e muitas vezes não depende só de mim, mas tenho certeza de uma coisa: nós estamos tão preocupados com as nossas crianças como vocês também, né? A gente quer fazer o melhor. Portanto, aí o prefeito Valmir Zirk falando sobre esse tema, né? Está lá, se desculpou, um pouco de meia-culpa, e está aberto. Vamos ver se a comunidade e se a administração municipal vai responder desta mesma forma, né? Vamos ver se ele está, quando for lá, se ele vai, ou se convidá-lo para ir num bairro, se ele vai realmente. Eu acho que sim, né? Nós já estamos aí quase em época de campanha. Outra coisa, todo ele tem direito, e eu tenho direito, principalmente porque emito opiniões, de postar vídeos, né? Fora do meu horário de trabalho, de Guabiruba, que é onde eu mais concentro todas as opiniões. E assim, ó, eu sempre que eu faço uma opinião positiva ou negativa, eu tenho por hábito, porque eu não gosto de me esconder, porque se eu fosse me esconder, não apareceria, né, numa câmera, de encaminhar para as pessoas. E encaminhei algumas vezes algumas críticas, alguns elogios, poucos, que foram feitos ao administrador, o senhor Valmir Zirk, o prefeito de Guabiruba. Não sei se é um tão bom administrador assim. Parabenizei quando preciso, parabenizo pelas atitudes que toma, pelas iniciativas, pelas obras realizadas, mas tem um número não só dele, do Clécio, de vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários, tenho esse número de telefone. Mas eu acredito que o prefeito Valmir Zirk mudou, mas não mudou tanto, né? Porque ele bloqueou, ele não recebe mais os vídeos que eu mando para ele. É a opção dele, respeita essa opção, mas demonstra realmente que ele continua o mesmo turrão, o mesmo vingativo. Muitas vezes é só um disfarce, né? Agora que está se aproximando aí ano eleitoral, ele muda um pouco e passa a ser aquela boa pessoa novamente. Talvez esteja errado na interpretação, mas é isso que eu observo nesse exato momento. Obrigado a você que fica aqui com a gente. Se inscreva no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vamos juntos fazer uma grande família, porque você sabe, aqui tem opinião.